estamos dentro de uma série de mensagens, tentando fazer justamente aquilo que acabamos de cantar. Estamos tentando, a cada domingo, colocar diante do altar de Deus, para sacrificar aquilo que nos custa. É isso que nós estamos aqui fazendo a cada domingo, trazendo aqui a presença de Deus, alguns temas, para sacrificar aquilo que custa a cada um de nós. Então, por isso, eu quero te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos, a fazer a sua oração. Peço que você abra os teus lábios nesse momento comigo, fale com Deus, coloque a sua mente, coloque também os seus pensamentos, peça para que Deus esteja falando ao seu coração, amém? Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai. É nela que nós queremos ficar, ó Deus. Nós estamos aqui e sabemos que o Senhor, ó Pai, já tem ministrado os nossos corações, ó Pai. Sabemos também que o Senhor tem recebido o nosso louvor, a nossa adoração, e que tudo que fazemos aqui, ó Pai, é para a glória do Teu santo e do Teu precioso nome, ó Deus. Nós queremos coroar o Teu nome, nós queremos dizer, ó Pai, que o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, que o Senhor tem nos levantado, que as Tuas misericórdias estão se renovando, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade de fé, ó Deus, e nós estamos aqui gratos, ó Pai, agraciados, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu mover, ó Deus, e por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará, ó Pai, no meio do Seu povo. Eu peço, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, fale conosco nesta manhã, ó Pai, assim como tem feito em todos os domingos. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Além das aparências, hoje nós encerramos mais uma série de mensagens e até aqui nós vimos muitos temas importantes para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa família. Nós vimos e falamos sobre o medo, nós falamos sobre a culpa, aprendemos muito sobre a vaidade, sobre o orgulho, sobre a inveja. Percebemos que isso é latente nos nossos dias, nas nossas ações, e às vezes aflora esse sentimento como uma reação diante daquilo que nos acontece no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no exercício das nossas atividades. Mas é verdade também que muitos desses sentimentos, eles possuem níveis de atuações dentro de nós, níveis diferentes, e alguns até nos servem até um certo momento ali. Eles nos protegem de algumas coisas. Por exemplo, tem gente que tem medo de velocidade, e por ter medo de velocidade, é livrado de muitos acidentes. É um tipo de medo. Mas há quem se sinta julgado e tenha medo de um julgamento, né, que supõe ali um tipo de culpa. Então a Bíblia nos fala que essa pessoa não está aperfeiçoada no amor, porque o verdadeiro amor lança fora esse tipo de medo. Perceba, são sentimentos diferentes, medos diferentes, e em níveis completamente diferentes. A Bíblia, por exemplo, fala sobre a ira, nos fala, né? Irai-vos, mas não pequem. Se você se irar, que você não peque. A Bíblia então fala, não dê vazão à sua ira, ou seja, nos orienta a ter o autocontrole. Mas, por exemplo, a inveja, não existe em hipótese nenhuma a inveja santa. Já ouviu essa expressão? Eu estou com uma inveja santa de fulano. Inveja santa não existe. A inveja, na verdade, ela apodrece tudo em nós, inclusive, como disse o sábio, os nossos ossos. Retira tudo daquilo que está dentro de nós de bom. E nós vimos e falamos sobre a vaidade, sobre o pecado maior, como disse C.S. Lewis, que é o orgulho, da onde provém muitos outros pecados. Que não existe essa história de pecadinho e pecadão? Pode ser que sim. Que o orgulho é esse pecado que alimenta muitos outros pecados. Mas o que ficou claro para cada um de nós, nesse período, nessa série, foi que nós temos as nossas responsabilidades diante de cada
tema desse apresentado. Nós temos as nossas responsabilidades. Marcos capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, essas impurezas são também nossas responsabilidades. E às vezes a gente terciariza esse tipo de responsabilidade, culpabilizando outras pessoas, ou as nossas circunstâncias. Mas a gente foi ensinado, por 7 domingos, a olhar para dentro de nós, e é como dito pelo pastor no último culto, né? A não só sair daqui com o peixe, mas sair com a varinha, com todos os elementos da pesca, para então tratar e ser trabalhado pelo Espírito Santo, dentro do nosso ser, dentro da nossa vida. E hoje eu tenho 2 perguntas para você, uma fácil e uma difícil. Qual é que você quer primeiro? A fácil ou a difícil? Vamos começar pela fácil, né? Domingo de manhã, vamos começar pela fácil. A pergunta fácil é a seguinte: você conhece uma pessoa egoísta? Não precisa levantar a mão, nem cutucar quem está do seu lado. Mas quando eu falo assim, egoísmo, você se lembra de alguém e fala, puxa vida, fulano deveria estar aqui. Essa mensagem não é para mim, não. Você conhece uma pessoa egoísta? Parece uma pergunta fácil de responder. A nossa humanidade logo nos dá alguns nomes e nos direciona. Olha, egoísta, meu Deus. Cunhada, cunhado, sogra. A gente tem uma lista. É fácil responder essa pergunta. Mas a pergunta mais difícil é essa: você se considera uma pessoa egoísta? Aí estamos diante do espelho. A gente fala, mas acho que não. Não, eu gosto muito das minhas coisas. Eu sou um pouco apegado a algumas coisas, mas egoísta. Você se considera? Aqui a gente percebe, como em todos os outros temas que nós vimos, que é sempre mais fácil identificarmos as falhas e os erros na vida do nosso próximo. É sempre muito mais confortável, e nós temos muita facilidade para isso. Basta encontrar uma rodinha de amigos, né? E quando o crente come, fica um tempo junto, passa um pouco desse tempo, ele pode ser levado a começar a falar mal dos irmãos. E aí a gente começa a identificar ali as falhas com muita facilidade. Mas olha o que diz o texto da nossa série, ou deste tema, egoísmo. Em Tiago 3, versículo 16, você pode pegar o seu esboço, ou então a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia. Só coloque o modo avião no seu celular, para que nenhuma mensagem, além desta que está sendo dita aqui, atrapalhe você esta manhã. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Meus irmãos, a grande dificuldade dos nossos dias é que nós temos uma terra muito fértil para o egoísmo hoje. É uma terra boa para se semear o egoísmo. É uma terra muito boa. Os nossos dias têm feito florescer isso com uma naturalidade muito grande em nosso meio, talvez pelo advento das redes sociais. Mas o egoísmo nos nossos dias, ele também tem um terreno preparado para ser inclusive visto como uma virtude. Nós temos aplaudido pessoas que, com discursos egoístas, então a gente tem visto como algo bom, como uma virtude, como uma coisa boa. Mas isso não é de hoje. O próprio Nietzsche já identificou, lá há muito tempo atrás, o egoísmo como essa virtude que leva o ser humano a crescer, a superar alguns obstáculos, com essa vontade de poder e superação, criticando essa moralidade cristã, em que o egoísmo é uma coisa ruim. Mas não é isso que a palavra de Deus nos traz.
Perceba que ontem nós tínhamos vergonhas. Vergonha de ser uma pessoa cheia de si. A gente falava, meu Deus, como fulano é cheio de si, né? Como ele se acha. Conhece alguém que se acha? Como fulano se acha, né? Cheias de si, que buscavam sempre estar em primeiro lugar. Cuidar de mim mesmo. Eu sou merecedor, eu sou merecedora. Agora é a minha vez. Eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso vencer, eu preciso crescer. Eu preciso chegar lá, eu preciso prosperar. É a minha vez, eu não posso esperar ninguém que está à minha volta. Eu preciso ir, nem que me custe algumas coisas. Esse discurso parece bonito hoje. Parece um discurso de vencedor, de vencedora. Existem nesses discursos muitas meias verdades. Sabe o que é uma meia verdade? Uma coisa que fala, poxa, isso é legal. Aí você continua a refletir sobre aquilo, você fala, não é tão legal assim. Até aqui parece bom, parece bonito, mas passando disso aqui não é legal não. Meias verdades. Você precisa cuidar de si, por exemplo, é uma verdade? Sim. Nós precisamos cuidar de nós. Mas também nós somos responsáveis pelos filhos que nós colocamos no mundo. Eu preciso cuidar de mim. Mas eu preciso saber que tem pessoas que possuem necessidades básicas, educacionais, emocionais, valores, disciplinas, proteção, segurança e preparação para o futuro. Então eu preciso cuidar de mim. Mas eu preciso saber que tem uma família sobre a minha responsabilidade, por exemplo. Meias verdades. Eu não posso ir em busca desse sucesso, enaltecer ali o meu ego, buscar aquilo que eu quero e largar tudo para trás. Olha, tem pais disputando a atenção dos filhos, com síndrome da adolescência, eu acho que é. Você não sabe quem que é quem. Disputando ali com a filha, com o filho, uma atenção, com ciúmes do filho, diante do cônjuge. Parece loucura. Mas é isso que esses discursos têm feito com nós, e com o nosso ego. Tem nos colocado acima daquilo que nós somos. Você precisa de ter tempo para você, é verdade. As mulheres precisam ter tempo para elas, os homens ter tempo para si. Mas também nós precisamos cumprir o compromisso que fizemos com a nossa família. Ali, quando você assinou o teu financiamento bancário, e você falou para a esposa, meu amor, fique tranquila, que eu vou ajudar, e nós vamos pagar juntos essas parcelas. Meu amor, pode tirar essa moto, essa bis, que nós vamos pagar junto, eu vou trabalhar. E nós precisamos também voltar e olhar para os compromissos que nós fizemos com as pessoas que estão conosco. Você precisa se amar, por exemplo. Quem tem dúvida disso? Nós precisamos nos amar. Olha que terreno fértil. Mas a gente precisa também lembrar dos votos que nós fizemos, enquanto maridos, enquanto esposas. Amando até o fim, passando por qualquer dificuldade juntos. Perceba que nós temos sempre esse olhar de que precisamos sim olhar para nós mesmos, mas também olhar para aquilo que já está à nossa mão, à nossa frente. Senão a gente começa a se encher desses discursos e ficar igual o Narciso, né? À beira de um rio, olhando a sua imagem, apaixonado e morrendo ali. Meu Deus, como eu sou lindo, abençoado, próspero. Como o mundo gira ao meu redor. A cada dia, por exemplo, na internet, nós conhecemos alguém com essa síndrome. A gente aprende e vê isso. Quando alguém escreve assim, olha, hoje eu aprendi o quanto eu sou especial. Eu já falo, meu Deus do céu. Não que não seja. Não que não seja imagem semelhança de Deus. Mas quando alguém escreve isso, com um tom muito superior, e começa ali a produzir esse tipo de conteúdo, eu fico preocupado. Porque escreve na segunda-feira, olha, eu sou muito especial. E na terça-feira está dizendo assim, olha, hoje eu tenho a fórmula perfeita para você crescer. Ele começa hoje a vender um sucesso, e amanhã ele já tem você como cliente. E a gente acredita. E a gente até aplaude. Descobri hoje como alcançar resultados incríveis.
E quando não escrevem, né? Como alcançar resultados inalcançáveis. Aí você já fala, mas não vai alcançar, né? Porque não se alcança. Como é que você vai alcançar aquilo que não se alcança? Como que eu alcanço isso? Não existe nada que pode me parar. Já viu essa expressão? Que senso de confiança, bonito, não é? Nada pode me parar. O cara espirra do outro lado do mundo, o cara morre aqui, e no outro dia ele fala, nada pode... Como assim nada pode me parar? Só se ele se lembrou que uma bactéria talvez é tido como nada, né? Pega o camarada lá do outro lado do mundo, mata ele aqui, e ele está com esse senso de superioridade. Perceba, meus irmãos, as pessoas, nós, nos esquecemos por algum tempo o quão frágeis nós somos, vulneráveis somos, que a vida é sim como um vapor, como uma névoa, que as nossas ações humanas são sim pequenas, insignificantes diante da grandeza de um Deus que está regindo, que está tocando, que está conduzindo todo esse mundo. Por isso que o sábio já disse, olha, geração vai e geração vem, e a terra permanece para sempre. A terra continua aí. Então, nós temos uma terra fértil para o egoísmo nos nossos dias. E nesse contexto de grandeza, nesse contexto do eu, nesse contexto da exaltação do homem, algumas verdades bíblicas vão ficando em meio ao caminho. Nós não vamos mais atribuindo valor a essas verdades. Por exemplo, quando Jesus fala, olha, o maior entre vocês deverá ser servo. Aquele que serve. Tivemos uma festa ontem aqui dos jovens, e eu vi ali muitas pessoas servindo. Eu não era uma delas. Pode olhar com recriminação, porque eu não era. Mas tinham muitas pessoas servindo, servindo e servindo. Para quê? Para ver acontecer. Abracei uma das irmãs e falei, muito obrigado, que comida maravilhosa, que festa maravilhosa. Vocês não estão cansadas? Não, não sinto mais as pernas. Mas é muito gostoso ver isso tudo acontecer. Porque esse é um princípio bíblico. Quer ver um outro princípio em Mateus 23:12? Pois todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. É isso. Os últimos serão os primeiros. Os discípulos caminham até Cafarnaum e vão discutindo quem é que é o maior entre eles. Estão ali perguntando para Jesus, falando, dialogando. E Jesus fala, olha, quem receber uma criança, em meu nome me receberá. Aquele dentre vós que for o menor, esse será o maior. Perceba como a palavra de Deus vai regulando aquilo que está dentro de nós. Perceba como a palavra de Deus vai colocando o nosso ser num lugar mais correto em relação à vida. Perceba como a palavra de Deus vai nos mostrando responsabilidades e forma de se viver e olhar para os lados. E nos coloca numa posição mais agradável aos olhos de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3, a palavra diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A vocês mesmos. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele coloca algo muito interessante para nós que estamos nesse contexto de igreja, de vida religiosa. Ele diz o seguinte, olha, sempre que a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. Mas pelo diabo. Aí você vai comigo até o livro dos princípios, o livro de Gênesis. Você abre a sua palavra e vê que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e Ele fez separação entre aquilo que era bom. E Deus vai criando
as outras coisas, os luminares, as ervas, ele vai criando os animais, ele vai criando tudo. No versículo 26, ele cria o homem, e a palavra diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele cria esse homem, e ele vai relatando e dá o domínio do homem para todas as coisas que estão ali. Coloca então um ato de obediência, olha, pode comer de todos os frutos, só não toque naquela árvore. Conhecimento do bem e do mal, não toque nela. E no capítulo 2 nós temos ali mais um relato sobre a criação, que se repete com outros detalhes. Então no capítulo 3 nós chegamos à tão conhecida e falada queda do ser humano. A serpente com a sua sagacidade chega ali até aquela mulher, chega naquele casal, e ela começa a questionar, ela fala, é isso que Deus disse? Que vocês não podem comer desse fruto? Olha, a coisa não é por aí. Se vocês comerem desse fruto, se você, Eva, experimentar desse fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então Eva experimenta aquele fruto que era agradável aos olhos, dá para Adão, que também come daquele fruto, e eles já se olham e percebem que eles estão nus. E aí Deus, que vinha todos os dias caminhar ali no jardim e conversar com eles, já não os encontra, e já começa a perguntar aquilo que nós ouvimos quando saímos da presença de Deus. Ei, onde é que você está? Cadê você? E o resto da história você sabe. O homem coloca a culpa na mulher. Ah, Senhor, foi a mulher que, aliás, o Senhor me deu. Dois culpados, a mulher e o Senhor. Porque eu, tadinho de mim. Olha o tamanho do ego. Olha o tamanho do eu. Ninguém pode me parar. Deus, se tem alguém que errou aqui, evita. E quem deu o Senhor. Eu comi. Foi só isso que eu fiz. A gente tem uma facilidade muito de se esquivar dos nossos erros. É ou não é assim no casamento? Não é assim? A gente tem bons argumentos, né? O duro quando a esposa começa a aprender os nossos argumentos, aí a gente começa a ser derrubado diariamente, como um soldado ferido. Aleluia. Mas é isso que nós fazemos, é isso que o homem faz. Aí nós chegamos então, no capítulo 4, depois de Adão e Eva serem expulsos. A gente chega no capítulo 4, e encontra então a história de Abel e de Caim. Adão tem relação com Eva, que engravida, dá a luz a Caim, e depois dá a luz a Abel. E você já sabe a história, Caim vai ali, faz uma fogueira ali, traz os frutos do seu trabalho, faz uma oferta, e o Senhor e Abel das partes gordas ali dos seus animais, dos seus rebanhos, a melhor parte, também faz uma oferta. E aí, uma sobe e agrada a presença de Deus, e a outra não. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Eu, ao invés de ficar discutindo aqui oferta, vamos àquilo que a palavra deixa claro. Lá em Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz, e foi pela fé. O fato é esse, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Só isso. Por meio dela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Mas Deus não aceita a oferta de Caim. E essa é a primeira lição que nós temos que colocar para a nossa vida. Escreva aí no seu esboço. Nem sempre seremos aceitos. Nem sempre seremos aceitos. Por que se transformou o seu rosto? Caim, por que é que você ficou tão furioso? Caim, por que você está tão irritado? Por que você está cabisbaixo? Por que o teu semblante descaiu? Você está triste, você está infeliz. Sabe o primeiro e o segundo lugar, quando há uma votação e está a câmera pegando o rosto dos dois? E aí, fulano ganhou. Aí você olha a cara do segundo lugar, semblante descaindo assim. Deus olha para Caim e pergunta, por que isso? O que acontece aqui é que o nosso eu está buscando alimento. O nosso eu precisa se alimentar. Timothy Keller, no seu livrinho Ego Transformado,
ele diz que quando o apóstolo Paulo exorta os cristãos a não se orgulharem, a palavra ali para orgulho é uma outra ideia de algo superinflado, inchado, distendido, que está além do tamanho normal. Fole é uma palavra que se traduz como o órgão humano que recebeu tanto ar, está pronto para explodir. Ou seja, está vazio, mas dói. Esse é o ego. Vazio, cheio de ar, mas dói. A gente fica, isso doeu em mim. Eu acho que eu merecia. Eu acho que ela não poderia falar desse jeito comigo. Isso doeu em mim. Acho que você não pode agir dessa forma comigo. Isso doeu em mim. Caim, diante dessa dor, desse vazio, dessa tristeza, ele reage. Mas Deus abre um diálogo com Caim. Deus o alerta. Caim, se procederes bem, se fizeres novamente um sacrifício, procederes corretamente, você não será aceito? Você não será aceito, Caim? Deus vai trazendo elementos para a reforma desse nosso eu. Mensagens para a reforma desse nosso eu. Palavras para a transformação desse nosso eu. Olha que relevante, enquanto Caim está ali enfurecido, o nome de Abel, que temos pouco assim, referência, significa o quê? Fôlego. Significa vapor. Significa justamente aquilo que a vida é, que estamos vivos hoje e amanhã só Deus sabe. Então olha só que interessante, Abel significa isso, vazio, nada. De um lado então, alguém enaltecido pelo seu eu, e de outro lado alguém que é sopro, que é vapor, que é vida como ela é. Porque é assim que a vida é. É assim que a vida é. Essa história de Abel e Caim me levou também a um livro que eu li uma vez, de Rubem Alves, e eu só lembrei desse capítulo. O nome do livro é A Arte de Ser Feliz. E um capítulo ele diz o seguinte: meu Deus, me cura de ser grande. E ele fala das coisas simples da vida. Ele fala do fogão a lenha, ele fala da fogueira, ele fala que teologia se faz na cozinha, na simplicidade, com conversa. Ele fala até de uma comida que a Laís gosta muito, que é a sopa. Você gosta de sopa? É que eu não gosto, mas todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de sopa. E ele fala o seguinte: olha, sopa é uma comida maravilhosa. A sopa é uma comida muito abençoada. Sabe por quê? Porque a sopa precisa do fogo, de um caldeirão, de água, e qualquer sobra vira sopa boa. É mais ou menos isso, né? Qualquer sobra que a gente tem ali na geladeira, vira uma sopa boa. E ele diz o seguinte: olha, há quem diga a história que existe até sopa de pedra. Simplicidade. Me cura de ser grande. Talvez Caim aqui estivesse com uma expectativa superior demais em relação a ele. Talvez nós, meus irmãos, às vezes na vida nós temos expectativas muito grandes sobre nós mesmos. Isso eu falo para mim todo dia: meu irmão, que expectativa é essa? Que necessidade é essa? Para que tudo isso? Expectativa muito grande. O egoísmo, ele sempre vai preferir matar o que está fora de nós do que corrigir aquilo que está dentro. O egoísmo é assim. Ele vai condenar quem está fora, ele vai criticar, ele vai brigar, ele vai explodir, ele vai reagir, ele vai até matar o que está fora. Mas o que está dentro, ele não toca, porque é um eu vazio de ar, cheio de ar, vazio e que dói. E que dói. Olha o que diz Romanos, o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Diga assim comigo: os extremos são perigosos, sempre perigosos. Seja moderado, assim como nós na festa ontem dos jovens, moderação. 17 caldinhos de mandioquinha, 12 canjiquinhas, e Uso acho que comeu 25 paçoquinhas. Moderação é tudo. Seja moderado.
crentão tem ali no fundo depois. Você vai sair daqui, eu achei que era chá, dei uma golada e uso. Falei, Jesus, acordei agora, estou pronto. Quase que eu não volto, demorei, não demorei? Fui buscar a Bíblia, olha só, perdidinho hoje. Cheguei na igreja 8h30, esqueci a palavra. Corta essa parte do vídeo, por favor, jovem. Meus irmãos, nem sempre seremos aceitos. Jovens, nem sempre. O vestibular vai falar sim para você, vai falar não. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O amor da sua vida, talvez, jovem, vai falar não para você. Não é assim? Vai falar não. Quantos nãos aqui nós recebemos, graças a Deus por isso. E agora estamos muito bem casados, aleluia, glória a Deus. Quem dá um glória, irmão? Glória a Deus, aleluia. Às vezes é um não. Entendeu, jovem? Se for a minha filha ainda, vai receber um nunca e jamais, em tempo algum. Se ela fala não, eu falo nunca, jamais, em tempo algum. Não é assim, Ricardinho? A gente é pai de menina, né? Ó, filha, fala não que o pai ajeita o resto. A gente ajeita. Então perceba, a gente não vai ser aceito sempre. A minha vizinha não vai abaixar o som do rádio dela, porque eu quero, estou fazendo sermão no sábado à tarde. Eu vou ter que fazer o sermão ouvindo Gustavo Lima, MC Kevinho e Maíra Maraíza. Tudo bem, a vida não vai sempre falar sim para a gente. O mundo não gira ao nosso redor. Nem sempre você receberá, inclusive aquilo que merece. Isso que é mais triste. Você merece algo, a gente sabe. O mundo sabe o que você merece. Teu marido sabe o que você merece. E você não vai receber. E a vida é assim. E a gente segue. Porque a frustração é importante para cada um de nós. Diga assim comigo, a frustração me faz crescer. Você sabia ou não sabia? Já falei isso aqui uma vez. Se a frustração não existisse na minha vida, hoje o Juan Marvin, pastor Juan, estaria tocando bateria com a chupeta na boca, tocando. Chupando chupeta. Mas um dia a mãe e o pai teve que frustrar ele e falar, chega. Quem tirou aqui a chupeta do filho já? Eu já tirei. Você imagina aqui, pastor William daquele tamanho, sentado aí chupando chupeta? A gente precisa passar por algumas frustrações para a gente crescer. Então olha só, nem sempre nós seremos aceitos. Nem sempre. Agora importa saber a forma que você reage ao fato de não ter sido aceito. O que é o egoísmo? Olha, segundo o nosso dicionário Aurélio, por exemplo, o egoísmo é amor aos próprios interesses, excessivo cuidado consigo mesmo, sem consideração aos interesses alheios. Egoísmo é o extremo dos próprios interesses. O que é o egoísmo, meus irmãos? É o doa quem doer. Isso é o egoísmo. Custe o que custar. Haja o que houver. O egoísta não se preocupa com os meios, ele se importa com o fim. Eu consegui, eu venci, eu cheguei, não interessa quem ficou no meio do caminho. Quem que eu tive que matar, atropelar, não importa. Agora, Strong, no seu dicionário, quando ele comenta Tiago 3,16, que nós lemos, sobre a ambição egoísta, ele diz uma coisa muito interessante, que o egoísmo ele é um sentimento faccioso. Agora, olha que expressão interessante, é uma confusão e toda espécie de mal. Ele é uma propaganda eleitoral, eu achei maravilhoso isso. É uma propaganda eleitoral, que te vende algo que... fake. Vai só dividir, facção, divisão. É um espírito partidário, ou seja, o meu partido é melhor do que o seu. É melhor porque é meu, porque eu estou aqui. É uma política, uma demonização do outro. Quem é que está errado? O outro. Quem é que é o capeta? O outro. Satanás é sempre o outro. Está no outro. Aristóteles, nesse mesmo contexto, diz que é uma perseguição egoísta do ofício político, através de meios injustos, ou seja, não importe o meio que eu vou usar, eu vou destruir fulano. Estamos às vésperas de eleições. O barraco vai ser grande. Pode esperar, porque é esse o sentimento egoísta. Eu preciso destruir, quanto mais eu destruo o outro, mais eu alcanço os meus objetivos. É o egoísmo. É o egoísmo. O egoísmo assassina o voluntariado. É o oposto ao servir.
Se o amor doa ou se doa, o egoísmo exige para si. E aqui nós chegamos no segundo ponto. Anote comigo. Cuidado com o pecado. Deus chama Caim para o diálogo e fala: Caim, se você fizer bem, não será aceito, meu querido. Por que você está assim? Se você não fizer, saiba, Caim, que o pecado está te ameaçando a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui é a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia. E Deus fala para Caim: domine o pecado. Porque você está irado, você está furioso, a tua reação não será boa se você não dominar o pecado. Pecado aqui, ele é mencionado como uma pessoa, é a personificação, como algo que está ali à espera de Caim, à porta, esperando, à espreita. Diante de um não, nós temos esse risco de pecar então. Diante da frustração, nós temos esse risco de pecar. Diante de um problema, nós temos esse risco de pecar. Mas Deus está avisando Caim, assim como Deus também está nos avisando: cuidado. Caim, você pode alimentar duas coisas. Ou você pode alimentar a presença de Deus com a obediência, ou você pode alimentar o seu ego e o seu egoísmo, pecando contra Deus e contra o seu irmão. Cuidado. Caim, então, aqui está lutando contra o pecado. E Caim prefere o homicídio a repetir a sua oferta corretamente. Caim prefere alimentar o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Caim escolhe o pecado. Talvez o ódio de Caim aqui não fosse só contra Abel, talvez seja um ódio contra Deus por não ter sido aceito. Mas ele não pode matar a Deus. Então ele mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão. 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Nesse tópico eu colocaria também um subtópico: não brinque com o pecado. Me assusta, meus irmãos, ver a distância que nós estamos andando do pecado. Me parece que a gente já viveu mais distante. A gente está próximo demais. Não sei se porque o mundo está na palma das nossas mãos, mas me assusta esse flerte, essa brincadeira. Aí tudo que a gente fala pode parecer moralista, puritano, orgulhoso. Nossa, ainda mais quando vai para a internet. Tudo fica perigoso. Então, fiquemos com esse conselho. Cuidado com a proximidade do pecado. Não mude o nome daquilo que a Bíblia chama de pecado. A gente tem mudado para outros nomes, aquilo que é pecado. Aquilo que está ofendendo a santidade de Deus. Aquilo que está nos colocando em uma condição de desobediência. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:22, fuja das paixões da mocidade, busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E eu sempre falo que a gente tem essa tendência de inverter as ordens aqui. A Bíblia diz, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente quer resistir ao pecado. Eu aguento. Deixa comigo que eu aguento. Não, até a hora que esquentar, o jovem está lá no namoro, né? Na hora que esquentar o negócio aqui, parou. Eu aguento. A gente fica tentando resistir ao pecado. Mas a Bíblia diz, resiste ao diabo e ele foge de você. Mas do pecado você tem que fugir. Fuja da aparência do mal. Fuja, meu irmão. Fuja. Porque nosso eu fica falando ali. A gente não aguenta. Você está lá viajando de férias com a tua esposa. E a tua esposa falou aquele absurdo para você. Aí você pensa assim, ou
eu estrago as férias agora uma semana, falando que não é bem assim, ou eu fico quieto e resolvo isso semana que vem. O que você faz? Você estraga as férias. Você fala, não, mas não é possível. Não, só uma coisinha, eu queria falar uma coisa. Não é bem assim não, querida. Olha só. Aí fica uma semana os dois, um de bico pro outro. Fuja. Amor, para o carro que eu preciso descer. Como assim? Para o carro que eu preciso descer. Bebe uma água, joga uma água no rosto. Fuja, não vai dar certo. No casamento a gente prefere ter razão. E esse é o nosso ego, ele fica ali inflado. Timothy Keller, no mesmo livreto, diz o seguinte: o ego vive chamando atenção para si mesmo. É comum reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos. Olha que interessante. Mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que está doendo. Não é os sentimentos. Ninguém fere o teu sentimento. É o ego que está doendo. Então, domine os seus instintos. Domine as suas vontades. Domine os seus desejos. Olha o que diz Gênesis, capítulo 4, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim decidiu não escutar a voz de Deus. Por isso, fale para a pessoa que está do seu lado, cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Terceiro lugar e último. Diante de tudo isso que foi exposto, escreva assim, bem menos. Faz assim para a pessoa que está do seu lado, bem menos, irmão. Menos. Bem menos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Bem menos e sem autocomiseração. Bem menos e sem peninha de si mesmo. Ok? Bem menos e sem peninha de si mesmo. Porque a gente entra no outro extremo, né? Da humildade, né? Como eu sofro nessa vida. Olha aí, Iverson. Não sei se vou recuperar as minhas costas depois desta festa. Eu levo esta igreja nas costas. Esta cozinha está sobre os meus ombros. Esse ministério de louvor está sobre mim. Bem menos. Marido chega em casa, né? Você reclama, mas se não é eu colocar a comida nessa mesa. Pá, bate na mesa. Fala para ele assim, bem menos. Bem menos. A pergunta é, aonde está o seu irmão Abel? O irmão mais velho tinha um ofício: guardar e respeitar a vida do irmão mais novo. Esse era o ofício dele. Deus então começa a fazer as mesmas perguntas que fez para Adão e para Eva quando eles pecaram. Ei, cadê fulano? Ei, aonde vocês estão? Cadê você? Onde você está? O que vocês fizeram? Porque quando se comete um crime, a vítima ou o seu defensor, eles clamam por justiça. Caim então responde, eu não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? E Deus fala para Caim, você está amaldiçoado pela terra, que recebeu das suas mãos o sangue do seu irmão. Agora você vai cultivar essa terra e ela não vai te dar frutos. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Agora, meus irmãos, quer saber como se comporta um egoísta? Olha isso aqui. Depois de tudo isso, a condenação, sangue nas mãos, cheiro de morte. Depois de tudo isso, antes que o corpo do irmão chegasse para o velório, ainda sujo do seu crime, Caim não se lamenta pela perca do seu irmão, não mostra e denota arrependimento. Caim diz ao Senhor, Senhor, o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Que eu, hein? Sangue na terra, clamando até Deus, e ele olhando para Deus, Senhor, o meu castigo, a terra não vai me dar fruto mais? Andarei errante por esse mundo, o meu castigo é maior.
do que eu posso suportar. Caim só reduz o diálogo agressivo com Deus. Caim só para de afrontar e ser cínico com Deus quando ele recebe uma condenação. Até aqui nenhum sinal de remorso, nenhum sinal de arrependimento, nenhuma intenção de mudança. O semblante não ficou desfalecido quando Deus recusou ali a sua oferta. Não ficou, até aqui nada disso. Porque para o egoísta é tudo sobre ele. É tudo sobre o eu. É tudo sobre a minha vontade, o meu futuro. Oprimido pelo delito, rechaçado por Deus, expulso da terra fértil, ameaçado. É que Caim então tem medo, mas ele não se arrepende. Ele está temendo aqui o abandono físico, o abandono moral, o abandono social, mas ele não está temendo o abandono da presença de Deus, porque Deus fala, vou te expulsar daqui. E ele não teme o fato de não estar na presença de Deus. Ele diz, a minha condenação é insuportável. Se o Senhor me expulsar da sua presença, o primeiro que me encontrar vai me matar. Mas Caim recebe uma marca, para que ele não fosse morto por outra pessoa. E Deus o marca ali. E sabe o que é mais interessante? Que aqui há uma relação do egoísmo com o sucesso. Sucesso visto por uma perspectiva errada, incorreta, ilegal no âmbito jurídico, ou sei lá, ou imoral. Sucesso. Porque o que é ser ou fazer sucesso hoje? Porque aqui estamos diante de Abel. Abel foi fiel. Abel levou uma oferta aceitável. E do outro lado nós temos Caim, que se tornou um edificador de cidades, um construtor e alguém de muita prosperidade. Ir à presença de Deus com fé, com sacrifício vivo e agradável, ou fazer grandes construções, ainda que sob o sangue da morte do seu irmão. Caim constrói cidades, participa do avanço da civilização. Ele é considerado o pai do ferreiro, do músico, do homem político, mas também pai da contenda, da violência, de armas que matam e de até músicas que falam de vingança. Olha a sua geração, Lameque, introduziu a poligamia, introduziu a lei da vingança, inaugurou um ciclo de violência e depravação, ainda que Deus tivesse parado esse ciclo de violência, porque ele não mata Caim, ele fala, vai viver, você errou. Deus para o ciclo da violência, e Deus também se coloca de um lado. Você fala, Deus não tem lado. Deus tem lado sim. Deus tem lado. Aqui é o lado do oprimido. Aqui é o lado do menor. Aqui é o lado do pequeno. E Deus se coloca do lado de Abel. Mas Caim continua construindo cidades. Meus irmãos, se edificar cidades, custando o que custar, é considerado sucesso, Caim é um bom modelo para você. Caim é um bom modelo para mim. Se o homem no centro de tudo, se eu e você estamos no centro de tudo, se é isso que nós queremos, Caim é uma ótima opção. Isso tem sido introduzido novamente dentro da igreja, que sai a teologia da prosperidade e entra a teologia coach, onde a autoimagem é muito importante, legal. O empreendedor é muito importante, legal, muito bom. Tudo isso é muito bom. O grande problema é que nós estamos mudando as técnicas, pois a finalidade é a mesma. Eu quero ser bem sucedido, eu não quero uma vida com Deus. Eu não quero falar com Deus. Eu não quero sacrifício, eu não quero obediência. Eu quero que Deus me leve até os meus objetivos. E aí se fala de autoridade, de posicionamento, de positivismo, de autoajuda, misturado com versículos bíblicos. E é um delírio, porque a gente fica achando que merece tudo isso, sendo que o que nós merecemos não pelo nosso eu, mas porque estamos e fomos lavados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Discurso, não caia. Nós procuramos um médico quando estamos enfermos. Nós procuramos um advogado quando precisamos de um processo. A gente não procura a Bíblia quando precisa de Deus. Por quê? A gente quer uma mágica. A gente quer uma nova igreja.
E aí na esquina se abre um ponto de pregação. Nada contra. Que bênção. Mas você prefere ouvir e colocar a sua cabeça sobre ou debaixo das mãos de algo que, ainda que fale aquilo que não contém na palavra de Deus, mas que toca o seu eu e te faz sentir melhor. E a gente começa a achar que os nossos sentimentos devem moldar ou direcionar as nossas ações, quando na verdade os sentimentos vêm e vão. É por isso que hoje você está com frio. E aí você corre 10 quilômetros e sente o quê? Calor. Aí você toma um banho e vai se deitar e sente novamente o quê? Frio. Os sentimentos vão e vêm. Você imagine, você que é casado, se você agisse pelos seus sentimentos. Não precisa levantar a mão. Mas você, esposa, quantas vezes sentiu vontade de matar o seu marido? Mas você não fez. Você, pai, quantas vezes viu aquele videozinho antigo da Havaianas de pau? Ah, moleque! E quis tacar-lhe uma havaiana de pau no seu filho. Mas você não o fez. Quantas vezes? Há um delírio fora e dentro da igreja dizendo: você é o centro de todas as coisas. Mas Deus está nos dizendo esta manhã: ei, venha para a comunhão, venha para o culto, venha para o aprendizado, venha para o serviço, venha servir. E olhe para a cidade, olhe sim, mas para a cidade celestial que está sendo construída para toda uma eternidade. O Deus formado por Caim é o Deus da vingança. Deus que mata. Caim mata. Caim é aquele que construiu culturas, cidades e aumentou a violência. Mas diga assim comigo: ainda bem. Olha só, meus irmãos, para encerrarmos. Independente dos egoísmos que cometemos até aqui, nós, eu e você, dos crimes e maldades que cometemos até aqui, dos erros e pecados que cometemos até aqui, dos equívocos e mentiras que proferimos até aqui, não será o sangue de Abel na terra que clamará por vingança contra nós, mas o de Cristo Jesus que clamará por perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos atrás da cruz de Cristo. Não somos justificados pelos nossos atos, mas pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. Nós não somos ou vivemos a nossa vida, alimentamos o nosso eu, mas vivemos bem porque Cristo vive em nós. Hebreus capítulo 12, versículo 24, em uma outra versão, diz o seguinte: vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Diga assim: graças a Deus. Enquanto o sangue de Abel cai na terra e clama por vingança, o sangue de Jesus pinga na terra e te oferece perdão. Não há por que sermos egoístas. Não há. Fomos perdoados. Não há por que voltarmos para as nossas casas com os ombros pesados de culpa, porque fomos perdoados. Não há por que na ira pecarmos contra o nosso próximo, porque fomos perdoados. Não há que se andar com esse senso de grandeza tão inflado e vazio e dolorido dentro do peito, porque fomos perdoados. E eu não ando mais, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Cuidado com a síndrome da grandeza e do merecimento. Cuidado. Ela pode fazer com que nós cometamos os maiores erros da nossa vida. A gente precisa entender, nem sempre nós seremos aceitos. Nós precisamos entender que temos que ter cuidado com o pecado. E a gente precisa olhar para o espelho todo dia e falar:
bem menos, bem menos, devagar. Como diz a canção de uma banda de rock, eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar, mas faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. Dê o seu melhor, diminua o seu eu e seja transformado pela palavra de Deus. Coloque-se em pé, vamos orar ao Senhor. Olha o que diz Rubem Alves no seu folheto. Se você se julgar muito importante, então tudo depende de você. Mas se você se sentir humilde, então tudo dependerá de algo maior que você. Você estará finalmente nos braços de um pai ou no colo de uma mãe. E quem está nos braços de um pai ou no colo de uma mãe, pode dormir em paz. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos o Teu colo esta manhã, ó Pai. Nós não colocamos o nosso eu, ó Pai, diante e nem à frente da nossa vida, mas nós colocamos a cruz de Cristo. Nós não colocamos, ó Pai, as nossas atitudes porque elas são tão falhas, mas nós colocamos diante do Senhor o arrependimento por cada ato pecaminoso. Nós pedimos perdão, ó Deus, esta manhã, ó Pai, porque todas as vezes que brota no nosso coração, nós somos orientados pela Tua palavra, ó Deus, a nos transformar, ó Pai, a buscar a Tua orientação, a buscar a Tua presença. E mesmo assim, ó Pai, nós erramos, ó Pai, mas o Senhor, pela Sua misericórdia, ainda assim nos perdoa, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque não estamos aqui, ó Deus, vendo o clamor pela vingança para com a nossa vida, mas estamos aqui, ó Deus, olhando e recebendo o perdão, ó Pai, sendo transformados pela Sua santa palavra, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.